Aí, pessoal, estamos retornando com o programa Arte do Cuidar. Só para dar uma recapitulada, nós estamos falando aqui de diabetes, com a doutora Carla Bergamin, e para lembrar alguns sintomas, né? Então, ela comentou aqui a respeito de perda de peso, aumento do apetite. Então, olha que engraçado, coerência até, né? Você come mais e emagrece, E às vezes né? a pessoa pode achar que tá tudo legal, né? Nossa, meu metabolismo tá ótimo. Que delícia, Que né? delícia. Faz muito xixi, né? Aumenta muito a questão da diurese, né? Urina muito, bebe muita água, então esses são os sintomas principais. E com base nisso, nós vamos partir agora para discutir um pouquinho a respeito do diagnóstico. Quando eu era criança pequena, lá na minha cidade, porque não era Barbacena, em Itu, né? A gente ouvia muito falar do pessoal, o seu Zé lá tá com diabetes. Ele foi fazer xixi no quintal, juntou formiga, né? E isso tem a ver com o quê? Com o acúmulo de açúcar, né? De glicose na urina. Mas é óbvio que nós não vamos fazer diagnóstico de diabetes falando para a turma fazer xixi no quintal, né? Então, vamos conversar aqui com a doutora Carla para ela falar para a gente como é que faz diagnóstico de Em diabetes. Bispel, na Idade Média era assim. Era o diagnóstico, era no potinho cheirava a urina doce e experimentava a urina. E aí você tinha o diagnóstico de Sim. diabetes. Ainda bem que melhorou Ainda bem bastante. que Melhorou. nós melhoramos, né? Evoluímos. Então, a gente chama de diabetes. Quando a gente tem glicemia de jejum maior que 126 miligramas por decilitro. Quando a gente tem uma glicemia ao acaso, e aí eu tô emagrecendo, tô com esses sintomas de polis, que é tomar muita água, comer muito, fazer muito xixi, e aí eu meço, eu tenho uma glicemia ao acaso maior que 200. Quando eu tenho hemoglobina glicada é aquele exame que a gente faz, que é uma porcentagem, que é a média das glicemias dos últimos 3 meses, e a gente tem maior que 6,5 de hemoglobina glicada, ou quando a gente tem uma curva de insulina, que é aquele teste de tolerância oral à glicose, aquele que a gente toma 75 gramas de glicose, mede a glicemia em diferentes tempos, e a gente tem no tempo 120, 2 horas depois, maior que 200. Então, isso a gente chama de diabetes. O normal da glicemia é menor que 100. De 100 a 126 da glicemia de jejum, a gente chama de pré-diabetes. E nessa curva, nesse teste de tolerância oral à glicose, se a gente tem de 140 a 200 nessas 2 horas pós-teste, a gente chama de pré-diabetes também. Tá? Então, o normal seria pós-curva menor que 140, 2 horas depois, e menor que 100 no jejum. Isso é o normal. Se a gente tiver de 100 a 126 é pré-diabetes. Se a gente tiver maior que 126, aliás, 100 a 126 pré-diabetes, maior que 126 diabetes. E na curva maior que 200 diabetes, 140 a 200 pré-diabetes. E o problema do pré-diabetes é que 50% dos pacientes podem evoluir para diabetes tipo 2, né? No caso de pré-diabetes. E o exame é feito através de coleta de sangue. Coleta de sangue, jejum ou essa curva, esse teste de tolerância. Tá, e as pessoas que têm uma glicemia baixa de manhã, por exemplo, 68, 70, 75, que é abaixo do normal, é uma glicemia de rebote, porque comeu muito doce? O que é? Na realidade, essa glicemia de jejum, Fabi, às vezes ela pode vir mais baixa só porque você ficou mais tempo em jejum e ok. Agora, isso que você falou de rebote, é assim, é quando eu tenho uma sobrecarga de alimentação, de carboidrato, de doce. E aí o paciente, depois de 2, 3 horas, ele começa a ter uns sintomas de tremor, de sudorese, começa a suar frio, palpitação. Então, nesse caso, às vezes a gente tem uma hipoglicemia de rebote, que a gente fala, que é um paciente que tem um pouquinho de resistência à insulina, aí ele come, tem essa sobrecarga, ele produz muita insulina, porque ele não está absorvendo tão bem essa insulina, ou porque ele tem uma alteração do receptor, e aí o pâncreas fica produzindo insulina loucamente, e depois de um tempo, então, começa a ter até hipoglicemia, de tanta insulina que foi produzida. Então, isso a gente chama de um quadro de hiperinsulinemia, né? E aí pode ter uma hipoglicemia de rebote. Esse paciente tem que ter cuidado quando a gente tem altos níveis de insulina, porque a longo prazo ele pode acabar com a reserva dele de insulina. Então, é a primeira alteração no paciente com diabetes tipo 2 lá na frente, é esse quadro de hiperinsulinemia inicial. Né? E isso é marcado até na pele, tem um quadro de acantose que a gente fala, que é quando tem nas dobras, é esse escurecimento da pele. Então, às vezes no pescoço, na axila, atrás do joelho, na virilha. Então, isso é um sinal de hiperinsulinemia. E aí, esse paciente tem que ser acompanhado e tem que ser orientado.
Mas já com medicamento, esse tipo de paciente, ou se ele mudar a qualidade de vida, existe uma possibilidade ainda de não chegar até um diabetes tipo 2? A ideia é essa, é que ele mude o estilo de vida. Às vezes, quando é muito alterado e ele tem muitos sintomas, a gente às vezes até entra com remédio para melhorar essa sensibilidade à insulina, mas com certeza, ele tem a atividade física é fundamental para esse paciente, melhora muito a ação da insulina e a perda de peso, melhora demais. Interessante, né? Que eu imagino que o paciente, ele chega no consultório, ele tem medo de câncer, ele tem medo de várias coisas, mas as pessoas não pensam muito em diabetes, né? Elas têm medo de estar gorda por conta da estética, mas elas não pensam na saúde. Você vê muito isso lá no seu consultório? Aham, bastante. E às vezes o paciente fala assim, ai, doutora, mas preciso tomar tudo isso de remédio para obesidade? Né? Porque é o que a gente estava comentando, dessa sensação de fraqueza, eu sou fraco, eu sou um fracasso e por isso eu tenho que tomar remédio para emagrecer, né? Que é um demérito tomar remédio, a gente ser obeso. E não é, né? A gente tem que tratar porque é doença, né? Então ninguém está tratando que tem que perder 2 quilos. E às vezes o paciente fala assim, ai, doutora, mas isso tem gordura no fígado, tem alteração de triglicéridos. Ele fala assim, mas eu preciso tomar tudo isso mesmo de remédio para emagrecer? Eu falei, sim. Ah, mas o remédio faz mal? Eu falei, não, mas você, do tamanho que você tá, com o peso que você tá, com gordura no fígado, o que é pior, isso ou tomar o remédio, né? Então é custo-benefício. Eu acho que as pessoas têm medo do julgamento, né, Carla? Porque se você tem um câncer, você trata com o medicamento do câncer. A obesidade é como se a gente não fosse capaz de cuidar da nossa saúde, né? Sim. Então existe um julgamento da sociedade, a pessoa tá acima do peso, ela não tem força de vontade. Sem vergonha, né? Sem vergonha. Ela sabe o que tem que fazer e não faz, né? Obesidade é doença e tem que ser tratada assim, com uma equipe multi, com todo o cuidado e respeito que esse paciente merece, né? Exatamente. E aí entra o uso das medicações, né? Tem todas as indicações do paciente usar remédio para emagrecimento, né? Isso melhora a sobrevida, diminui mortalidade, a obesidade mata, né? E o paciente tem que entender isso, porque muitas outras doenças vão vir por conta dessa obesidade. E aí não é demérito nenhum, não é fraqueza, não é falta de força de vontade. A gente não trata a obesidade com foco, né? Foca, tenha fé que vai dar certo. Não é assim. A gente trata com remédio, a gente trata com acompanhamento psicológico, nutricional, com educador físico e, se necessário, com medicação, se necessário, com cirurgia bariátrica. E é interessante, né, que muitos pacientes no primeiro mês eles fazem tudo certinho, né, como se fosse, e depois no segundo mês eles não conseguem e às vezes eles engordam novamente, eles começam a ter vergonha de ir até o médico, voltar, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, que a gente não tem que ter vergonha do médico. O médico é um parceiro nosso nesse cuidado da saúde. Então é importante retornar ao médico, contar o que está sentindo, né? Como que foi o mês, quais foram as dificuldades, para que o médico possa acertar esse medicamento, indicar uma equipe multi, atendimento psicológico, entre outras coisas, né? Sem dúvida, Fabi. Então, porque na realidade, pensando na obesidade como doença crônica, os pacientes que emagrecem, 70% voltam a ganhar o peso novamente. Só 30% se mantém magro, né? Ou se mantém no peso perdido. E desses pacientes que se mantiveram nesse peso menor, o que eles fazem, né? Quem são esses 30%? Então, são aqueles que fazem atividade física regular, aqueles que se pesam, né? Então, acompanham o peso, então, uma vez por semana, a cada 10 dias, e aqueles que voltam às consultas médicas. Né? Então é muito importante essa vigilância, porque essas células de gordura, a hora que você murcha, a hora que você emagrece, ela sempre está pronta para te dar o bote, né? Nosso organismo é feito para estocagem de energia, então ele sempre vai tentar voltar nesse peso anterior que você teve. Por isso é o que eu sempre converso com os pacientes, que tudo que é muito milagroso não existe, porque a gente consegue fazer o milagre, né? Essas grandes restrições, porque eu quero perder 20 quilos em um mês. Não, você vai fazer, comer melão com alface, beleza, consegue comer quantas semanas, quantos dias, né? Mesmo Diet Shake, Herbalife, sei lá, todos esses shakes, você consegue há quanto tempo tomar tudo isso, né? E a hora que você voltar aos seus antigos hábitos, você volta a engordar. Então, por isso que eu acho que de uma forma mais equilibrada, você consegue ser sustentável, porque não existe um ex-gordinho. Existe um gordinho emagrecido que bobeou, volta a ser gordinho de novo. Com certeza, isso é extremamente importante, né? As pessoas acham, eu já vi muitos casos da pessoa emagrece os 20 quilos e ela vai comemorar comendo a pizza, né? Ou o brigadeiro. Não, isso é algo comum que a gente vê no consultório, que a gente vê, muitos de nós já passamos por isso, né? A gente comemora
essa diminuição de peso e de risco na saúde com algo que causa o problema, né? E é isso, né? Não vejo a hora de chegar logo no meu peso para eu voltar a comer. É isso aí, é isso aí. Ou, agora tá chegando o Natal, Réveillon, eu vou subir o meu peso. Verão. Tá, mas é o exagero, né? Todo mundo pode comer um pouquinho, pode experimentar, pode ter uma vida equilibrada, né, Carla? Não é os extremos, nem como tudo, nem como nada. Porque imagina, nunca mais poder comer um pãozinho, um chocolatinho. Lógico que pode, senão que vida chata, né? Mas é isso, não precisa comer todos os dias, não precisa ser 2 pães, não precisa ser uma caixa de bombom, pode ser só no sábado um pedaço, não precisa ser 5 pedaços de pizza, pode ser não precisa ser toda semana, pode ser a cada 15 dias, né? Então eu gosto de pensar que toda gente pode, mas é isso, escolhas inteligentes e trocas. E hoje, com a vida mais corrida, as coisas estão complicadas, porque a gente vai chamando mais o iFood, né? Mais fácil, né? E vai tendo menos tempo para cuidar aí da nossa alimentação, né? Então, talvez ter uma programação no final de semana, a família unida, até é gostoso preparar essa comida da semana, ir ao mercado junto, ir a uma quitanda junto, né? Tornar isso uma parte da família, né? Da rotina. Porque senão é muito fácil hoje a gente pegar o telefone, ligar, chamar alguém. E quem no iFood pede uma salada? Imagina! Eu não. Exato. Ah, É isso. Não tem nem graça, né? Pelo amor de Deus, Não não. tem nem graça. Salada no iFood. Nem pensar. Mas Não tem. orna. Não orna. Mas eu vou arriscar perguntar, fazer uma observação, meio que pergunta, enfim. Você falou dessa questão das pessoas que emagrecem, que 30% conseguem manter o peso e 70% engordam de novo. Isso teria a ver com a questão da pessoa se conscientizar, de ver essa questão do emagrecimento como algo que faça realmente sentido, que tenha um propósito de qualidade de vida naquele momento e no futuro? Porque acho que a Fabiana tem falado muito isso, a gente conversa bastante em casa, sabe? Então, são questões que... O que faz sentido na vida pra gente, que tá alinhado com nossos valores, nossos propósitos, a gente faz sem perceber. Sem sofrer. Sim. Sem ter trabalho, né? A gente faz com satisfação, que sabe que o retorno você está investindo, maior, né? na verdade, né? Então, dentro desses pacientes, você percebe essa questão? Sim, Bispa, mas também mesmo aquele que ganha peso é muito triste, é muito frustrante, porque ninguém quer ter 150 quilos. Não, com Né? certeza. Então, esse que reganha, ele volta muito chateado. É muito triste. E aí eu tento falar isso para eles, que isso é esperado, né? É igual um paciente drogado que vai lá e recai, vai lá na boca de novo. Faz parte do processo. Então, falhar faz parte e tá tudo bem, Sim, né? Então, eu acho frustração que faz parte. exato, é um projeto de vida. Ninguém que tava assim, tô com 140 quilos hoje, você vai estar com 80 quilos daqui a um ano? Provavelmente não, e talvez não seja essa a ideia. É isso, ressignificar, né? Ver o que você quer daqui para frente, né? Como que você pode fazer para ser uma coisa leve, não ser tão sofrido, para você fazer para sempre, né? Então, lógico, aquele que perdeu de 150 e tá 90, putz, a vida melhora 100%. E aí ele volta com 30 quilos a mais, pô, não é gostoso. Ele tava super feliz. E por que, doutor? Eu tenho que de novo voltar. Então, eu tenho vários que voltam umas 3, 4 vezes e ganham tudo de novo. Por quê? Porque é doença, né? E você tem que tratar o resto da sua vida. Então, às vezes, a gente fala assim, o paciente que tem pressão alta, toma remédio da pressão. Você melhorou a pressão, aí você tira o remédio de pressão? Não, você vai tomar o resto da vida. Claro. Então, você, obeso, toma seu remédio de obesidade. Você vai tomar só um período o seu remédio? Pode ser, se você for super bem. Então, o que a gente geralmente tem feito? A gente tem mantido esse remédio de antiobesidade. Mas eu não quero tomar o resto da minha vida. Tá bom, porque tem esse preconceito. Eu preciso tirar o remédio faz mal. Não, quem faz mal é mais a obesidade, pode ficar tranquilo, né? Eu acho que existe esse preconceito mesmo com o remédio para obesidade, né? Com outros medicamentos para outras doenças, não. Mas a obesidade por conta da fraqueza, Sim. né? Sou fraco, não sou capaz. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos medicamentos que tem hoje, né? Para os pacientes, o que tem mais fácil acesso, o que a gente tem hoje para tratamento? Então, na realidade, voltando um pouquinho ao assunto, né, do diabetes, a gente tem, assim, o mundo do diabetes aumentou muito, assim,
a oferta de medicação, né, nas ações dentro da fisiopatologia do diabetes, né, nas diferentes pontos que são alterados no paciente, principalmente com diabetes tipo 2. Então, tem vários mecanismos de ação das diferentes medicações. No paciente com diabetes tipo 1, a gente tem diversos tipos de insulina, que há um tempo atrás, sei lá, na minha residência tinha um tipo de insulina, NPH irregular, né? Hoje em dia a gente tem enormes opções, né? Tem a bomba de insulina para tratar o paciente de uma forma bem individualizada, né? Isso a gente usa mais para o paciente com diabetes tipo 1. Mas voltando para esse, que é a maioria dos casos, que é o diabetes tipo 2, então é muito focando na perda de peso, né? Porque a gente sabe que agora, eu fui em junho, teve um congresso americano de diabetes, que é o maior congresso que tem de diabetes no mundo. E aí, em várias aulas, se falou, né? A grande abordagem, no final de algumas aulas, tinha uma torneira, saindo água, vazando água, e a gente com um band-aid, tentando segurar a água com um band-aid, porque apesar de todas esses milhões de medicações que a gente tem disponíveis, a mortalidade não está diminuindo, ela tem aumentado. Então, onde a gente está falhando? E aí essa a crítica, a gente está tentando tampar a saída da água, mas a gente tem que mudar a torneira em cima, no rotor, né? E talvez o grande chance é a obesidade, que a gente tem que agir. Então, esse paciente com diabetes tipo 2, ele tem que ser magro. A gente tem que agir, tem que tratar a obesidade. E aí, pensando nisso, a gente tem duas classes de remédio que são mais novas, né, do que o que tinha no mercado. Essas duas medicações, já com vários trabalhos robustos, assim, mostraram que a gente consegue mudar a mortalidade cardiovascular desses pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular. Então, isso é muito inédito, porque até então a gente sempre tratou o diabetes para melhorar a glicemia. Então, a gente dava o remédio da diabetes, melhorou a glicemia de jejum, olha, tá menor que 100, ótimo. A glicada tá menor que 6,5, 7, olha, tá ótimo. Hoje em dia, não. A gente trata esse paciente de uma forma bem global, que é com diminuição de circunferência abdominal, com perda de peso, diminuição de pressão. Então, essas duas classes que agem, que mostram não só apenas o tratamento do diabetes, mas toda essa parte metabólica. Tem uma classe chamada inibidor de SGLT2, que ela bloqueia a absorção de açúcar no rim. Então, o paciente acaba fazendo mais xixi com açúcar. E essa classe de remédios foi aprovada agora para paciente que nem tem diabetes com insuficiência cardíaca e nem tem diabetes para insuficiência renal. Então, protege o rim, protege o coração, mesmo quem não tenha diabetes. Então, é o grande boom, né? Essa classe de inibidor de SGLT2 e tem uma perda de peso mais ou menos 2 a 3 quilos, uma média, mas diminuição de circunferência abdominal, diminuição de pressão, melhora de ácido úrico. Desse perfil metabólico. E a outra classe são aqueles injetáveis, que chamam análogos de GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz. Quem tem diabetes, quem não tem diabetes, a gente produz normalmente, é fisiológico do nosso organismo. Quando chega o alimento, tem a produção no intestino desse hormônio, mas ele tem uma duração de mais ou menos 2 minutos. O que ele faz? Ele retarda o esvaziamento gástrico e vai no meu pâncreas a estimular o pâncreas a produzir insulina. E esses análogos, na realidade, eles têm uma modificação na cadeia e eles acabam não sendo degradados. E aí a potência deles é 20 vezes mais do que o nosso. E aí ele faz isso, ele retarda o esvaziamento gástrico, melhora as células beta-pancreáticas e aí eles têm inibidores centrais do apetite também. Então, eles também foram aprovados para o tratamento de obesidade. Então, foi aprovado no primeiro momento para o tratamento de diabetes e depois aprovados para o tratamento da obesidade, né? Importante, né? O paciente tomando isso e aí ele aprendendo a realizar a mudança de comportamento, né? Não de um dia para o outro, mas treinando sua autoeficácia. Olha, eu vou primeiro 2 vezes por semana na academia, estou me sentindo bem assim, eu posso ir 3 vezes e me sentindo capaz, né? Porque a gente vê muito paciente que quando tá com algum problema assim, quer ir 5 dias na academia, já quer fazer toda a dieta restritiva e ele não aguenta 2, 3 semanas, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar para os nossos ouvintes que as coisas são devagar, que é um processo. Então, Cada um tem seu ritmo. Isso, cada um tem o seu tempo, não faz igual a vizinha. Então, se você consegue hoje dar uma voltinha no quarteirão, já tá bom, que legal, você já é eficiente. Amanhã você faz um pouquinho volta e meia. mais. Sim. E assim a gente vai conseguindo mudar o comportamento ao longo do tempo, né, Carla? Sim, exato, exato. E aí, Fabi, só voltando um pouquinho desses remédios, então as duas classes, elas mostraram diminuição de mortalidade cardiovascular nos pacientes com alto risco cardiovascular. Então, hoje a gente tem uma mudança do tratamento. Então, o paciente com diabetes tipo 2, ele morre de infarto e derrame. Então, a partir do momento que a gente tem
medicações que mudam, né, esse desfecho. Então é meio obrigatório que a gente consiga. Qual que é o problema? Que são remédios mais caros, né? Mas a notícia boa é que um deles agora foi aprovado para pacientes maiores de 65 anos e alto risco cardiovascular para a farmácia popular. Então o governo vai subsidiar um tanto dessa medicação. Que Qual o nome bacana, dos hein? Qual que é o nome? remedinhos? O nome é Forxiga. Muito bom. Eu não Muito conhecia, bom. nunca tinha ouvido falar. Da glifosina. Agora, Carla, você falou um pouquinho agora aí, mas vamos dar uma aprofundada. O paciente diabético, ele morre do quê? Ele morre de afogado no açúcar? Adocicado? O que acontece? Quais as complicações que o diabetes não controlado traz a longo prazo? Do que esse paciente acaba morrendo? Isso, então as principais complicações do paciente com diabetes, né? Então é importante isso também, aquele paciente que não tem um controle, né? Senão a gente faz um terrorismo e não é essa abordagem, né? Então é isso, doutora, super me cuida, tal, vai dar tudo certo, né? Mas aquele paciente que não se controla, que tem esses níveis de hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada a gente usa para avaliar o tratamento do paciente com diabetes, que é aquela média da glicemia dos últimos 3 meses. Mas hoje a gente tem usado outros parâmetros também, não só a hemoglobina glicada, mas a gente usa o tempo no alvo, que é para ver quanto que sua glicemia tem ficado ao longo das 24 horas. A gente usa tempo de hipoglicemia, variabilidade glicêmica, que isso também importa, né? Então a gente tem alguns parâmetros para dizer bom controle ou mau controle. Mas fato é que de populacional a gente usa essa hemoglobina glicada menor que 7%. E isso faz com que você tenha menor risco de ter complicações oculares, né, que é a oftalmopatia, de ter lesão renal, então perda de albumina na urina, perda de proteína na urina, neuropatia, que é o formigamento, a perda da sensibilidade, às vezes até alteração de marcha. Um paciente com diabetes tipo 2, então, descompensado de longo prazo. E macrovascular, que a gente fala que são os grandes vasos, que é infarto, derrame, ou tromboses, né? Então, essa parte cardiovascular, que é uma coisa que a gente não tinha nenhuma medicação que podia prevenir, e hoje a gente tem no mercado, né? Então, acho que isso realmente mudou o tratamento, a abordagem do paciente com diabetes. Maravilha. E fala uma coisa para mim, cura ou não cura diabetes? Então, assim, né, que a gente pega no Instagram, no Facebook, venha curar seu diabetes tomando um chá milagroso. Não, isso não existe, né? Toma. Garrafada. Não, e tem, né, a batata e a não sei das quantas, tem vários. Tem chá, tem tudo, né? O chá, não sei das quantas, tem. Não, então isso não existe, né? Não é coisa de mercado, não é o laboratório fazendo um complô, não é isso, não existe essa cura, mas a gente tem alguns trabalhos e isso é bem interessante, e por isso essa abordagem tão enfática desse ano, principalmente no peso, né, na obesidade, no tratamento da obesidade, por quê? Então, se viu que, assim, então, pacientes, foi um trabalho que eram pacientes com diabetes, e aí eles fizeram um trabalho de 1 ano com esses pacientes, dando formulações alimentares com a média de calorias, mais ou menos 600 a 80 calorias, 600 a 800 calorias. Então, era uma coisa bem restritiva, meio louca, assim. Então, esses pacientes consumiam 6 meses, 7 meses disso, e depois iam progredindo a dieta para 1.000, 1.200 calorias. E o objetivo era a perda de 15 quilos, que mais ou menos 15% que os pacientes tinham mais ou menos 101 quilos de média. E aí, esses pacientes que perdiam peso, esses 15% de peso, eles queriam saber quantos regrediam diabetes. E aí, chamou-se de regressão de diabetes, hemoglobina glicada menor que 6,5, sem medicação por no mínimo 2 meses. E dos pacientes que perderam esses 15% de peso, esses 15 quilos, mais de 85% dos pacientes regrediram diabetes, né? Então, a gente vem com esse conceito que a perda de peso é muito importante nessa progressão da doença. E aí tem um outro dado, que foi um outro trabalho, porque a gente fala assim, não, então você tem que estar dentro do seu IMC normal, aquele índice de massa corporal normal. Mas eles fizeram outro trabalho com os pacientes que tinham índice de massa, que a gente chama de normal de 18,5 a 25, então eles tinham 24 ponto alguma coisa, então estavam dentro do normal. Mas eles pegaram esses pacientes e fizeram eles perderem mais peso, e iam para aquele índice de massa menos de 22, então emagreceram aqueles que já estavam dentro do normal. E esses também tiveram diminuição da progressão da doença. Então, o que fica de mensagem, né? Se você tem diabetes, isso é importante que seja logo no início do diagnóstico, né? É um diabetes de início recente. Se você tem pré-diabetes, se você tem um diabetes que acabou de descobrir e está acima do peso, perca peso, emagreça, mude seu estilo de vida, vale a pena. A gente talvez consiga regredir a doença.
né? Então é isso que entra na prevenção, entra no autocuidado, que são trocas, né? O prazer do comer pelo prazer de ser saudável mais tempo. Vale a pena. É isso aí, maravilha. E melhora de qualidade de vida aí, né? Sem dúvida. Como um todo. Bom, Carla, o tempo passou voando, para variar, quando o papo é bom, realmente a coisa acelera, né? Então eu queria que você deixasse aí um contato, né, para os pacientes que eventualmente quiserem uma avaliação sua e as suas considerações finais, por favor. Bom, o contato depois a gente pode botar na tela, nem vou saber falar. Tem o Instagram, no Cabergamin, tem lá o número do consultório. Eu atendo ali no Boulevard Alavanca Business, do lado da rodoviária. Será um prazer recebê-los. E assim, eu acho que fica de mensagem, é isso. A gente tem que se cuidar de uma forma global. A gente não tem que pensar no número na balança, não tem que pensar no número do exame. Isso tem que servir só para nortear quais vão ser nossas posições daqui para frente, não é para deixar ninguém deprimido, ninguém triste, né? Eu acho que tem que isso ser um estímulo para a gente poder mudar. E quando a gente fala mudar, é esse autocuidado, é ver o que você tem comido, ver como você dorme, como você tem seus momentos de lazer, o que você gosta de fazer, né? A gente tem que fazer a vida ser mais leve, mais feliz e o mais possível equilibrada para a gente ter uma vida longa. Acho que é essa a mensagem. E tem tudo a ver aqui com o nosso programa Arte do Cuidar, né? Cuidar da gente e cuidar do outro, né, Carla? Obrigada por aceitar nosso convite. Foi muito gostoso estar aqui com você, Carla. Delícia, eu que agradeço. E vamos combinar novas visitas aqui ao nosso estúdio, né? Já que endocrinologia tem um monte de doenças, não? Um monte de... Hipotiroidismo, né? Que tem 2 aqui, enfim. Né? Colesterol, aquelas coisas todas. Bom, e pra gente não perder o costume aí, né, pessoal? Vocês ficam aguardando ansiosamente, né, a frase da semana para pensar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento aí que vale a pena a gente refletir sobre essa frase que eu trouxe aqui do Gandhi. Lá vai. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse programa e até a próximo programa A Arte do Cuidar. Tem um excelente e... Ui, você cortou antes! Tem um excelente e abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Isso aí.